Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 15/4/2017, são 22 horas e 7 minutos. E esta é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ler Ezequiel capítulos 42, 43 e 44. Convido você a acompanhar comigo essa leitura bíblica. E vamos lá à leitura. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras do caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na galeria do muro do átrio, para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras que davam para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas, e conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, no caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu, com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto.
E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém me falar, e ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades, e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar estas são as medidas do altar em 100 côvados. O côvado é um côvado e um palmo. E o fundo será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto, e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimarás no lugar da casa, para isso designado fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha, e oferecê-lo-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante
Os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Então me fez voltar para o caminho da porta do exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário, e dize ao rebelde, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, para o profanarem minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios da porta da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir. Porque lhes ministraram diante de seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em todo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles quando eles servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças.
e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Bem, termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Muito obrigado você que acompanhou. Deus abençoe, volte sempre que puder. Deus seja contigo. Comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica, se o Senhor assim quiser. E tchau! Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir.